Estamos começando mais um Conhecer e Aprender, esse programa que fala com muito carinho para você sobre educação, é claro. Bom, e como nós estamos finalizando esse ano de 2012, muitos pais estão aí à procura das escolas para os seus filhos estudarem. Tanto as crianças como aqueles que já vão trocar de escola. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje no programa. E nesse primeiro bloco, nós vamos conversar com a professora doutora Francisca Cavalcante, ela que é doutora em Psicologia e Ciências da Educação. Não é isso, professora? Qual seria o principal aspecto que os pais devem avaliar uma escola para colocar as suas crianças para estudar pela primeira vez? Primeiro, eu acho que a gente precisa contextualizar a nossa sociedade, né? A nossa sociedade brasileira, a nossa sociedade amazonense. A partir do momento a gente se pergunta, nós temos escolas públicas e nós temos escolas privadas. Os pais de escolas públicas, nessa situação de quais aspectos necessários para eu colocar meu filho. Então, primeiro analisar o que é uma escola pública. Quais as condições que essa escola pública está oferecendo para as nossas crianças, né, de fundamental importância para que haja realmente esse desenvolvimento, essa aprendizagem. Então, os pais que são, vamos dizer, o cliente da escola pública, é a escola pública, de repente, que tem que dizer para os pais, nós oferecemos isso, isso e isso. Né? Nós oferecemos o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento psicomotor, o desenvolvimento social e o desenvolvimento afetivo que está no nosso projeto pedagógico. Nós, professores, somos responsáveis, nós, gestores, somos responsáveis por essa escola. Já a escola privada, o pai que, de repente, já tem uma melhor, né, condição socioeconômica, ele pesquisa a partir do momento em que o que ele quer para o seu filho. Certo? De repente, eu quero que o meu filho tenha um desenvolvimento intelectual bastante aguçado, um processo de aprendizagem, porque a sociedade exige isso. Exige que ele passe no vestibular, exige que ele entre no mercado de trabalho. Para isso, ele tem que estar muito bem, intelectualmente desenvolvido nesse processo de conteúdo acadêmico científico, para ele poder buscar profissões que lhe dê condições de vida e de uma vida melhor, certo? Aí, de repente, o pai, com base nessa performance, nesse conceito de exigência, ele vai procurar uma escola que, de repente, detenha essa formação da melhor forma possível, né? Que qualifique seu filho para isso. Tá? Apesar de que eu acredito que a nossa sociedade hoje precisa vivenciar não apenas só o desenvolvimento intelectual, que é o cognitivo na performance do processo de aprendizagem, mas nós precisamos ir assim de fundamental exigência no processo de socialização, né, onde a solidariedade, o companheirismo, a vivência com o outro, a tolerância, né, tenha como base uma sociedade de homens que realmente tenham direitos e que respeitem o outro. E isso é uma exigência que a escola precisa ter. Né? E, professora, geralmente hoje, andando aí por muitas escolas, fazendo o Conhecer e Aprender, a gente pode observar que tem muitas escolas que têm adotado essa questão de trabalhar a solidariedade, a humanização. E isso é importante não só para a vida profissional, mas também para a vida como pessoa, para o desenvolvimento pessoal daquela criança. Né? Claro, porque conviver, né? O viver é o conviver com o outro. Né? E é só a gente convivendo com o outro, a gente respeitando o outro, né, as diferenças, seja lá religiosas, raciais, étnicas, né, de orientação sexual, é que a gente pode viver numa sociedade que realmente tenha como sustentação um processo que se chama democrático, né, e de respeito. Isso é um Estado de Direito. Então, a escola ela tem que fomentar e estruturar isso na sua ampla função social. Senão ela dirige apenas para um aspecto e esquece que uma formação ela tem por base esse processo de ser integral, né? Afetivo, social, cognitivo, né? Que dão maior qualidade ao que a gente conceitua como ser humano, tá? Em desenvolvimento, para cada vez mais se desenvolver mais ainda.
E tem escolas, professoras, que elas oferecem, já que a correria do dia a dia, os pais geralmente trabalham o dia todo, pai e mãe trabalham, e elas oferecem o serviço de período integral, né? Então, quais seriam os critérios que os pais poderiam avaliar para uma criança que vai passar o dia todo naquela escola? Praticamente a escola vai ser uma extensão da casa, né? Uma extensão da família. Então, quais seriam os princípios, os fundamentos que os pais devem avaliar nessa instituição, seja ela particular, que geralmente são as escolas que oferecem esse tipo de serviço, ou seja ela pública? A pública também tem o sistema integral, já está se estruturando, inclusive está se solidificando, né? Eu espero que há algum tempo a mais todas as escolas se tornem em tempo integral. Então, como que critérios são esses, vamos dizer, que necessidades são essas para deixar a criança? Primeiro é uma necessidade familiar, né? Onde a escola realmente é uma extensão da família, né? E por ser uma extensão da família, é como que ela não vai tomar lugar da família, né? Mas ela vai, vamos gerir aspectos, né, que estruturem melhor essa criança. E durante um processo de um dia, ela vai ser responsável por essa criança. Então, como estruturar esse desenvolvimento? Justamente estruturando, né, o processo acadêmico, não tem jeito, que é necessário para que se tenha essa base, é necessário ter o processo de socialização, de esporte, o lazer, né, o acesso à nossa cultura diversa, a escola possibilite, né, e nesse acesso também o processo afetivo, de construção, né, tanto das crianças quanto dos adolescentes, com eles mesmo e entre eles, onde, né, professor, gestor sempre esteja mediando todos esses processos. Então, essa extensão assim da escola, ela toma para si essa responsabilidade, mas essa responsabilidade, naquele momento, certo? Ela precisa só estruturar de uma melhor forma, né, onde a família também ela precisa estar também naquele ambiente, porque só a escola sozinha complica esse fazer pedagógico e humano, né? Professora, então eu agradeço a sua participação aqui no nosso programa e que fique nessa mensagem, que os pais observem bem, não é só pegar o filho e colocar numa instituição, porque afinal de contas a escola também tem esse papel muito importante na vida e na formação da criança enquanto cidadão. Claro, é esse desenvolvimento integral, né? Cognitivo, psicomotor, social, afetivo, e que muitos pais, eles conseguem perceber todo esse desenvolvimento, né? E que a criança traz para casa mesmo. Outros pais ainda não conseguem, né? Precisam de um tempo maior, inclusive, para perceber isso. Nós agradecemos a sua participação. Bom, no próximo bloco nós vamos voltar com mais um doutor que vai falar um pouco mais de algumas características que os pais podem observar na mudança de escola dos seus filhos. O Conhecer e Aprender fica nesse bloco, mas daqui a pouquinho nós voltamos já com mais Conhecer e Aprender para você. Não sai daí.